Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos todos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus. Vamos nos conectar com essa maravilhosa energia que o nosso Mestre nos traz, rogando a Ele que nos abençoe, que nos ilumine e que durante esse momento que estivermos aqui reunidos, que todas as bênçãos possam caírem sobre os nossos lares, sobre todos aqueles que estão aqui conectados, os nossos amigos, familiares, e que juntos possamos formar essa corrente de amor, de paz, de esperança, de fé, para podermos transmutar os nossos pensamentos e sentimentos negativos em pensamentos e sentimentos positivos. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos aqui e vamos seguir junto neste processo de aprendizagem, de evolução espiritual. Sigamos juntos, né, amigos? Então hoje nós vamos estudar o livro Busca e Acharás. Esse livro é psicografia do nosso querido Chico Xavier e é um livro interessante porque ele é escrito a 4 mãos. A autoria espiritual de Emmanuel e André Luiz. Mas esse capítulo que nós vamos ver hoje, especificamente, o capítulo 20, de título Compreensão Sempre, este capítulo é da autoria espiritual de Emmanuel. Eu vou ler para que a gente possa estudar. Para superar aflições e constrangimentos em qualquer circunstância, é preciso, antes de tudo, compreender as pessoas e as situações difíceis que apareçam, capazes de inclinar-nos para a sombra da angústia. Alcançar o entendimento, no entanto, demanda o exercício da fraternidade constante. Quando a prova surge à frente, asserena-te e reflete. Se os empreiteiros da perturbação estivessem conscientizados quanto às responsabilidades que assumem, fugiriam de qualquer indução ao desequilíbrio. Se os perseguidores de qualquer procedência conseguissem perceber as dívidas a que se enredam, renunciariam a isso ou aquilo em favor daqueles aos quais pretendam impor sofrimento ou dominação. Quando o agressor lança a palavra de injúria, se fosse previamente informado sobre as consequências de semelhante solução, de certo se recolheria ao silêncio. Quando o delinquente se dispõe a desferir o golpe destruidor sobre alguém, se pudesse prever quanto lhe doerão os resultados da ação infeliz, preferiria haver nascido sem os braços que lhe correspondam à periculosidade e o furor. Em qualquer momento de crise, pensa nos irmãos outros que te cercam, tão filhos de Deus quanto nós mesmos, e coopera na paz de todos. Especialmente em auxílio daqueles que se façam instrumentos de inquietações e de lágrimas, ora sempre e ajusta quanto possível as ocorrências que os favoreçam para que não se lhes agrave o peso da culpa. Diante de todos os episódios constrangedores, silencia onde não possas auxiliar. E perante os problemas de julgamento onde estejas, usa a compreensão antes de tudo, por presença da caridade, porque o entendimento te suscitará compaixão e compadecendo-te acertarás. Pois bem, esse texto é muito interessante porque assim, Emmanuel nos chama atenção exatamente para a nossa compreensão, o nosso conhecimento acerca do futuro que aguarda, da colheita que nós teremos quando plantarmos maus frutos. Isso é importante a gente se conscientizar. Ele cita vários exemplos aqui e nesses exemplos a gente pode perceber o quê? Que ele fala do delinquente, ele fala do agressor, ele fala do perseguidor, que se todos esses percebessem exatamente as consequências dos seus atos infelizes, eles escolheriam
não fazer o que estão dispostos a fazer no caminho do mal. Porque nós sabemos que uma das leis divinas mais importantes e que denota a justiça divina é exatamente o fato de que nós somos livres e temos o livre-arbítrio para plantar. Mas a colheita é obrigatória, porque nós colheremos de acordo com o nosso plantio. Desta lei ninguém escapa, ninguém. É uma lei divina, universal, o universo entende essa lei. E aí, Emmanuel nos lembra da gente compreender que cada ação nossa gera uma reação, né? Se eu tenho uma boa ação, eu vou ter uma boa reação. É aquele efeito bumerangue que a gente sabe. A força que eu envio, desculpa, ela volta. Então, tudo isso serve para nossa reflexão. Mas me chama a atenção aqui quando a gente fala compreensão sempre, o título deste texto. O que Emmanuel pede que a gente faça? A gente compreenda a situação na qual a gente está inserido e que a gente tenha uma noção daquilo que a gente pretende fazer, falar, o que aquilo pode acarretar para o nosso futuro. Uma ação impensada, uma palavra sem refletir, pode nos trazer séculos de amargura e sofrimento no nosso planejamento reencarnatório. Então ele pede que a gente compreenda isso, para que a gente reflita sobre as nossas atitudes. E eu me lembro, quando nós éramos crianças, que fazíamos as provas de português, vinha, por exemplo, assim, tinha um texto em português, ou tinha, por exemplo, um poema, e nós fazíamos a prova, ou até mesmo para preencher nos livros didáticos daquela época, né, que eu era criança, tinha uma parte chamada compreensão do texto. E aí o texto era esmiuçado de tal forma que a gente entendia e enxergava esse texto de todos os ângulos. E eu me lembro bem que a gente fazia isso também nas aulas de literatura, desde que a gente aprendia a ler os livros e depois em sala de aula compreender aquele livro que a gente leu. Eu lembro de uma leitura densa, foi a leitura de Vidas Secas, mas depois que a gente teve aquelas aulas a respeito desse livro e que a gente analisou vários parágrafos, a gente enxerga a genialidade do autor. E isso é muito bom. Quando eu estava cursando psicologia, eu tive um professor fantástico de sociologia. E esse professor, ele entregou, né, um texto para que a gente pudesse xerocar, que fazia parte de um capítulo, né, ou 2 capítulos, de um livro de Florestan Fernandes. E aí, eu lembro que eu fiquei assim, adolescente ainda, né, entrando na faculdade, eu lembro que eu li uma boa parte do texto e achei que eu já sabia o texto. Para esperar, às vezes eu lia antes da aula para saber o que seria a aula. Todos nós sentamos com aquele calhamaço, né, de mais ou menos umas 80 páginas ali nas mãos, e o nosso professor começou a primeira aula no primeiro parágrafo. Gente, no primeiro parágrafo ele ficou mais de um mês, aí foi para o segundo parágrafo. Eu sei que o semestre todo, se nós chegamos a 5 páginas foi o máximo, mas eu acho que nem isso. E era incrível o que ele fazia com um parágrafo deste texto, sabe? Então, com um parágrafo, ele fazia quase que um simpósio de conhecimento, de compreensão, explicando cada vírgula, o que o autor queria dizer, trazia naquela fala outros autores, outros pensamentos contrários e semelhantes, e a gente fazia uma verdadeira varredura naquele texto.
Era como se fosse uma ressonância magnética daquele texto, né? Isso era muito interessante porque a gente saía daquela prisão, né? Assim, das vírgulas, dos pontos e tudo mais, e a gente ia muito além. Além da gente compreender o assunto, a gente ainda entrava numa perspectiva, assim, do autor, né? Como que o autor encarava isso? E hoje a gente sabe que isso é um dom de um bom professor, né? De uma pessoa que leva discussões a pensamentos e que isso é muito bem visto. Na época foi um choque no primeiro semestre de psicologia a gente ficar um mês e um parágrafo de introdução, que era muito importante. O que é isso? É ir a fundo compreendendo aquilo que chega na nossa vida, né? Então o que Emmanuel pede é que nós possamos compreender o momento que a gente vive, com quem a gente está, compreender as nossas ações e compreender as consequências dessas ações. Mas ele vai muito além. Ele pede que a gente compreenda o outro sob a ótica da fraternidade. Porque inúmeras vezes o preconceito, ele é a nossa bandeira. E pelo preconceito, pela ansiedade, tanta coisa junto, nós não escutamos o outro. E quando nós não escutamos o outro, quando nós não enxergamos o outro, nós não temos como ter uma compreensão daquela pessoa. Quando eu chego no ambiente, olho para alguém e falo, nossa, aquela pessoa ali tem uma cara de chata que só. Se eu tenho a oportunidade de conversar com aquela pessoa, eu percebo que ela não é chata e que ela tem, assim, inúmeras qualidades. O que me fez achar que ela era chata? A semelhança dela, o jeito de falar, o jeito de sentar com alguém que de repente eu não tivesse tido uma experiência boa. Mas quando eu vou conhecer, eu vou compreendendo as ligações que envolvem todos os mecanismos da vida, aí muitas vezes aquilo que eu não admiro eu passo a admirar muito, que é o que acontece, por exemplo, no meu caso, com o livro Vidas Secas, que eu achei um horror quando eu li, mas eu li assim, terminei. Quando nós fomos compreender, foi muito bom. E aí, quando eu olho para o outro, que é uma pessoa semelhante a mim, o que precisa a gente saber? Que esse outro, para chegar ali diante de mim, ele tem uma história, ele tem um passado, ele tem um passado nesta vida e um passado em todas as vidas. Quantas vezes será que eu já me reencontrei com essa pessoa, né? Por que será que entre nós tem esses sentimentos tão difíceis? Por que que o outro deseja me agredir, me caluniar ou de repente me perseguir, né? O que será que eu já fiz? Quais foram os caminhos que nós estivemos juntos? E aí nós vamos nos lembrar sempre dos ensinamentos nos livros de André Luiz, de Emmanuel, através de Chico, né? Muitas vezes Divaldo também nos esclarece que quando o outro sente essa raiva, esse desejo de nos machucar, de nos ferir, quando o outro não nos compreende, quando aquela convivência é difícil, existe uma grande chance de que em outra vida eu tenha sido o algoz dessa pessoa. Eu, de alguma forma, tenha machucado profundamente, porque as nossas relações não começam aqui neste encontro, nessa vida. Aí nós precisamos de aprender a ter o olhar da fraternidade. O que é o olhar da fraternidade? Eu estou diante de um outro que é doente, porque quem agride é doente, quem calunia é doente, quem persegue é doente, não é normal. Eu estou diante de um doente da alma e talvez com uma mente doente, né? Eu posso estar diante de um perverso, de um sociopata, seja lá o que. Então, se eu não compreendo aquela situação, eu não tenho como saber até as melhores atitudes. Por isso que nós precisamos de conhecer a verdade, porque é a verdade que nos liberta. E eu só conheço uma verdade se eu compreendo. Às vezes é necessário nós buscando compreender a história do outro,
Porque inúmeras vezes nós temos uma dificuldade de perdoar por perdoar. Nós precisamos de compreender o porquê que o meu perdão é tão importante. Mas nós não temos acesso ao nosso passado, porque está lá no subconsciente. E Deus permitiu que a gente se esquecesse para a gente não sofrer muito. Mas nós temos a história presente. E é interessante como que inúmeras vezes eu compreendo o outro. E eu vou até dar uma dica para vocês. Quando eu tinha pessoas difíceis, né? Às vezes épocas de relacionamentos difíceis, na adolescência com pai, com mãe, com familiares. Uma coisa que era muito importante era a gente sempre saber como que foi a infância dessa pessoa. Como que foi a juventude e a infância. Aí a gente via uma pessoa muito brava, muito enérgica, austera, e aí a gente ia saber da infância. Vamos dar um exemplo de avô. Mãe, onde que o vovô nasceu? Ele é o filho mais velho, o filho mais novo? Como é que era a sua avó, seu avô? Como é que o vovô lidava com isso? Do que os pais do vovô trabalhavam? Onde que ele morava? Ah, ele veio, né, imigrante da Itália. Como que é essa história? Me conta, ele chegou aqui com que idade? Né? E aí, quando a gente vai fazendo esse quebra-cabeça daquela relação com os nossos antepassados, a gente percebe que o nosso avô, né, teve uma infância difícil, viveu muitos momentos de medo, de guerras. A maioria dos nossos avós viveram guerras, ignorâncias. E aí a gente passa a compreender o porquê que o vovô às vezes é assim ou assado. Quando eu não conheço uma pessoa, eu já preciso compreender a mente humana, né? A necessidade de qualquer pessoa de chamar a atenção, a necessidade de aparecer diante de qualquer forma, muitas vezes é uma insegurança. Quando eu sei isso sobre o comportamento humano, já me ajuda, porque diante de um arrogante, eu sei que eu estou diante de um inseguro na realidade, né? E aí, nós precisamos de saber que todos nós temos a nossa caminhada, mas eu não posso julgar o outro porque eu não calcei o sapato do outro, eu não pisei pelos mesmos terrenos. Mas eu tenho o dever de buscar compreender sempre o que a história do outro fez, o que aconteceu que trouxe ele nessa posição quase que de algoz de nós. Aquele que está perseguindo, aquele que está caluniando, aquele que está agredindo, né? Qual é a ligação dessa história? E se não tem nenhuma história, o que eu posso fazer? Né? Aí é importante a gente lembrar que, na maioria das vezes, eu já vou no relacionamento com um preconceito. Eu tenho um preconceito, né? E as pessoas têm preconceitos de tudo, nós temos. Nós temos em relação à roupa, né? Nós temos em relação a algumas falas. Nós temos em relação à torcida de futebol, né? Nós temos preconceitos de tudo. Nós achamos que já sabemos e isso impede uma compreensão melhor do outro. A primeira coisa que nós precisamos de ter, assim que nós decidimos compreender melhor o outro, que é o que nos pede aqui o texto, nós precisamos de trabalhar os nossos preconceitos. E como que eu trabalho o preconceito? Escutando, dando a fala para o outro, perguntando, buscando lembrar daquele texto, daquela prova de português, daquele livro de português que tinha lá a compreensão do texto. Eu vou ter a compreensão do outro e eu vou ter que olhar esse outro no inverno, na primavera, no outono, em todas as fases da vida dele. Eu vou ter que ter um olhar cristão sobre esse outro. E primeiro eu tenho que lembrar que eu preciso ser fraterna. E esse outro é meu irmão. É meu irmão diante de Jesus. É meu irmão diante do Pai. Aí Emmanuel,
nos lembra aqui, olha que fala mais importante. Para superar aflições e constrangimentos em qualquer circunstância, é preciso, antes de tudo, compreender as pessoas, compreender as situações difíceis que apareçam, capazes de inclinar-nos para a sombra de angústia. Alcançar o entendimento, no entanto, demanda o exercício da fraternidade constante. Olha que bonito. Perante os problemas de julgamento, que foi o que eu falei, onde estejas, usa a compreensão antes de tudo, por presença da caridade, porque o entendimento te suscitará compaixão e, compadecendo-te, acertarás. E Emmanuel termina: entenderás os seres amados que te apresentem lamentáveis quadros de provação, tolerando-lhes com serenidade até mesmo as injúrias. E aí nós temos que perceber que o que o outro passa é exatamente um momento difícil, é uma fase. O outro não é, o outro está. Ele não é um doente, ele está doente. Ele vai melhorar, né? Assim como nós também vamos crescer, vamos estar cada vez mais presentes na luz. É uma lição que nos faz refletir, né? E eu tenho que lembrar que se eu olho para um ipê no outono, eu vou ver esse ipê sem folhas. Vocês estão escutando? É o guarda noturno pitando aqui. Se eu olho esse ipê no outono, eu vou ver esse ipê sem folhas. Se eu olho ele no inverno, ele vai estar pura flor durante algum tempo. Se eu olho ele no verão, né, na primavera, ele estará recompondo essas folhas e parece uma árvore comum. Para compreender o ipê, eu preciso de olhá-lo às 4 estações do ano. É isso que nós não podemos esquecer. Aquele irmão que se apresenta ali diante de nós, fazendo a injúria, agredindo e nos provocando ao máximo, seja da família, seja um estranho, seja um colega de trabalho, a gente está olhando para ele em uma fase qualquer. Nós sabemos que tem pessoas que, quando estão com medo, ficam agressivas. Igual um gatinho. Se você chegar perto do gatinho recém-nascido, você vai com a mão, ele vai fazer, né? Ele vai tentar te agredir. Mas a agressão dele é porque ele está com medo, ele imagina que você vai destruí-lo, né? E aí nós temos que pensar que essas pessoas que estão agredindo, que estão tentando destruir, elas estão se defendendo. Porque inúmeras vezes dentro delas falta a compreensão de que ainda existe amor, de que ainda existe caridade, de que ainda existe o desejo de auxiliar. Vamos então sempre fazer essa pergunta quando alguém nos insultar, nos ofender. Eu preciso de guardar isso comigo? Vai me fazer bem? Não. Essa pessoa sempre foi assim? Não. É uma fase? É uma fase. Eu tenho amizade há muito tempo? Tenho. Então eu preciso perdoar. Essa pessoa eu já vi na vida antes? Não. Mas eu sei que eu tenho laços de outras vidas. E se ela não me conhece, muito menos motivo ela tem para me agredir. Significa que ela está no estágio alto da doença da alma. Então eu preciso de perdoar. Perdoar não significa deixar o outro te bater. Significa você não agredir, você sair de cena, né? E resolver da melhor forma possível. Porque se o outro chega com a raiva, com a irritabilidade, com o desequilíbrio, e você entra naquela vibração, você vai junto com ele. E é isso que não pode. Você tem que manter a sua sanidade mental, espiritual e física. E Emmanuel, então, nos ensina a compreender sempre. Vamos lembrar dessa lição, desses ensinamentos e busquemos compreender melhor o outro amigo, o outro familiar, o outro desconhecido. E vamos também buscar nos compreender melhor, para podermos trabalhar esses momentos em que nós
nos descontrolamos e que também às vezes podemos, sem perceber ou sem desejar, agredir o outro. Esses ensinamentos, que eles possam calar fundo na nossa alma. Vamos fazer a nossa prece neste momento. Deus Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por mais um dia. Nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos pelos aprendizados, por tantos ensinamentos e por nos permitir que possamos estar inseridos nesta linha evolutiva, cada vez melhorando mais, cada vez aprendendo mais. Obrigada, Pai. Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos a presença, o amparo, o auxílio, toda essa luz que nos é derramada, toda a força necessária que recebemos para enfrentar as adversidades da vida. Jesus, inspira-nos com a tua sabedoria, o teu amor, a tua paz, para que possamos assim agir diante do irmão em desequilíbrio que chega à nossa frente. Que possamos ser paz, que possamos ser firmeza e brandura, que possamos ser alegria e esperança, e que sigamos adiante, sempre com a certeza de que estamos cada vez mais acertando, cada vez mais evoluindo, cada vez mais compreendendo o grande e verdadeiro amor de nosso Pai por todos nós. Dai-nos condições de compreender aqueles que cruzam o nosso caminho. E Jesus, hoje te pedimos por todos os nossos irmãos que se encontram em desequilíbrio, na agressividade, na injúria, na perseguição. Pedimos por todos para que tenham seus corações acalmados por uma luz tênue que possa envolver a todos. Te pedimos pelos nossos irmãos doentes da alma, doentes do corpo, por todos aqueles que se encontram em leitos, nos hospitais, nos lares, nas penitenciárias, nos asilos. Auxilia a todos, Jesus, e que possamos, deste modo, fazermos com a nossa corrente de vibrações o pedido para que a espiritualidade maior recolha todas as nossas energias, transmutando-as em medicamentos e que possa ser levado àqueles mais necessitados. E que a esperança, a fé, a alegria, o desejo de viver possam estar presentes nos corações de todos. Rogamos a vossa proteção, Jesus, e te pedimos que hoje e sempre possamos estar junto de ti, seguindo-lhe os passos do nosso Mestre, o nosso guia maior. Assim, com essa prece, nós finalizamos este momento de oração, dizendo graças a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Que assim seja. Então, nós estamos, graças a Deus, finalizando mais este momento de estudo e oração. Eu quero agradecer muito a todos vocês, agradecer a persistência, a perseverança, e seguirmos juntos vai ser, assim, algo inesquecível nessa existência. Independente da idade que nós tivermos, daqui a décadas nós vamos nos lembrar destes momentos de estudo e oração, em que criamos uma família espiritual, onde podemos contar uns com os outros, nos apoiando e transmutando essas energias maravilhosas. Muito obrigada, sintam-se abraçados por mim e que nós possamos ter uma noite de descanso, de bons sonos e sonhos também. E amanhã, às 18 horas, que a gente possa se encontrar aqui, mais uma vez, para estudar, para orarmos e para juntos transmutarmos todas as nossas energias negativas em energias positivas, sempre, diariamente. Até amanhã. Fiquemos com Deus. Que Ele nos abençoe. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas.